tocar. 1, 2, 3. Gravando! Para, desde que eu começo. Vai lá! Olá, sejam Olá! todos bem-vindos a esse canal. Eu me chamo Carol, esse aqui é o Fernando. Sou eu. E a gente veio aqui justamente para se apresentar para vocês. Que alegria, né? Afinal de contas, nós estamos num novo movimento, numa nova pegada. E eu acho super bacana que conheçam a nossa história, como a gente se encontrou e aonde que está o nosso grande diferencial, que também é a nossa conexão. Até porque tudo começou com o teatro. E por isso que a gente está aqui na sede do Espaço da Arte em Novo Hamburgo. Posso começar? Conta a tua história com o teatro, por favor, Fernando. Tá bom então. Olha aí, isso também tem tudo a ver, né? 1999. Eu trabalhava na Sinoscar, lá em Sapiranga, e resolveram montar um grupo chamado Sem Estresse, Sem Estrias. Entrei para aquele movimento e foi aí que, de verdade, nasceu o teatro na minha vida. Eu também. Tu também o que, Carol? Em 1999 eu nasci, vim ao mundo. Oh, isso aqui também que fofinha. Imagina, eu lá no teatro e ela aqui, né? E aí? E aí o seguinte, fui com o teatro, a gente foi apresentar, fomos viajando, apresentando, fazendo intervenção, fazendo coisa e aquilo mexendo com o meu coraçãozinho. Até o dia que eu disse, quer saber de uma coisa? Eu vou viver desse negócio. Quando eu recebi um convite, 2002, lá no Colégio Santa Terezinha em Campo Bom, eu recebi o convite para dar aula de teatro. E aí, aceitei. Mas tu não tinha experiência nenhuma assim? Eu fazia teatro e tal, mas na verdade tinha um lance muito legal que era o seguinte, a diretora, a irmã Adelaide, disse assim, Fernando, o que eu preciso mesmo é agitar essa escola. Eu tenho uma experiência de 10 anos para trás, vivendo grupo de jovem, dando treinamentos. Com 18 anos eu já dava treinamento em company, né? Então já tinha, nossa, para grandes empresas. Então essa coisa de agitar, fui chefe de torcida, de time de vôlei. Só uma festa. Não, era legal, era de presidente de grêmio estudantil, enfim. Né? Então essa coisa do agitado, fazer acontecer, era a minha praia. E aí entrei, 2002 no Santa Terezinha, 2003 dando aula para surdos lá em Sapiranga. E foi muito legal. E aí, um festival de teatro foi muito importante. Olha só, eu fui humilhado no festival de teatro. Aí eles querem saber de uma coisa? Eu vou estudar. Aí eu entrei na UERGS em 2004. Não, saiu já ganhando prêmios? Que amiga! Por que será, Fernando? Porque a vida não é um sonho. Não, é que de verdade tem um tanto que a gente precisa aprender, precisa caminhar, né? E ali foi talvez um dos grandes aprendizados nesse sentido, de que as coisas não acontecem por acaso. Tu precisa estudar, tu precisa se desenvolver. E foi o que eu fui fazer dentro da UERGS. E aí aconteceu um fenômeno muito interessante, porque eu tinha dentro de mim essa veia empreendedora. Sempre tive, com 17 anos eu tive a minha primeira empresa. E aí, disse, cara, preciso criar um negócio para mim, preciso criar um projeto, preciso criar inspirado. Na Juventude Marista eu criei o Espaço da Arte. E também porque os professores estavam lá e tal. E ali nós começamos. Feliz Bom Princípio, São Sebastião do Caí, e começou a coisa acontecer, começou a coisa andar, começou a cada ano ingressar mais profissionais junto comigo, mais pessoas trabalhando, mais alunos, e foi indo numa crescente muito bacana. 2008 eu me formei, graduado em teatro. Flor, né? Flor de teatro. Né? Mas é vocês. Sonho com esse dia. Que dureza, que dureza, que dureza. E aí, vamos seguindo, né? Eu não sei se isso acontece com você que está assistindo, mas depois da graduação, tu dá aquela, sabe? Aquela relaxada. Só que isso foi me incomodando, Carol. Foi me incomodando. Aos pouquinhos me incomodando. E eu disse, cara, cada vez mais eu preciso entrar com o teatro com uma pegada mais social, uma pegada mais de transformação, uma pegada mais impactante. A gente foi viajar, viajamos para Chile, para Argentina, para um monte de lugar, e bebendo desse teatro social. Até que em 2013... 2011 eu sei que aconteceu algo bem importante aí nessa trajetória, até porque os alunos chamavam, né, Fernando? É verdade. E aconteceu de tão especial em 2011. Encontro da Arte em Tupandi? Que é o Encontro da Arte, quando a gente reunia os nossos alunos num grande encontro, num grande dia. Já chegou ali com 700 pessoas no mesmo 750 dia. pessoas na cidade de Farroupilha.
Da Dona Carolina. Então, e aí, o que aconteceu nesse dia? Lá foi no Encontro da Arte, o pessoal de surpresa, gente, fizeram uma homenagem pra mim. Eles contaram, um grupo montou completamente, olha, eu não sabia de nada. Na hora das apresentações da Muvuca, que a gente fazia com todo mundo, o pessoal disse, só que vamos quebrar o protocolo, a gente tem uma apresentação especial. E eu sentado lá. Como assim, né? Não sabia todo o protocolo. Não sabia nada, não sabia nada. Foi lindo, foi muito, muito, muito emocionante mesmo. E em 2011, começou a minha trajetória com o teatro. Opa! Mas não foi bem assim como o teatro, até porque o meu grande sonho, na verdade nem era tanto meu sonho, porque quando eu era pequena eu sempre falava pra minha avó, eu assistia novela e tudo mais, eu sempre olhava aquelas atrizes assim, tudo magra, ajeitada, bonita, e minha avó falando, olha, deve ser difícil assim, ficar bonita, não sei o que, tananã. Então na minha cabeça ser atriz era uma coisa muito difícil e eu ia ter que me privar de comer as coisas que eu gostava, não sei o que, então pra mim eu falava, eu nunca vou ser atriz. Eu tava certo, assim, com certeza. Mas em 2011, eu assistindo uma propaganda, tinha lá concurso, seleção, pré-atriz e modelo e tal, em Bento Gonçalves. Eu disse, que pertinho, achei legal, disse, vou fazer, vai que eu passe. Falei com meus pais, disse, tem certeza? Então tá, vamos lá. Fui, passei, fui pra São Paulo, fiquei lá 3 dias, fiz não sei o que, tanana. Passei, entrei pra uma agência, assim, sonho realizado, olho brilhando, vou pra onde? Pra Globo! Já no primeiro teste, eu nunca tinha feito nada na vida, de teatro, de nada, de nada. O primeiro teste ali, a mulher já me olhou, não sei o que, ela disse, muito legal, a gente gostou do teu perfil, tu é inclusive parecida com uma mulher da novela, vamos lá, tu tem sucesso, mas tu precisa fazer teatro. Eu disse, tá, né? Fazer teatro, então, teatro, não sei o quê, mas o meu foco era Globo, assim, ser atriz. Daí fui fazer teatro em Caxias do Sul, comecei, mas de cara eu disse, não, eu vou fazer um curso assim pra mim ir pra Globo mesmo, TV e cinema. Isso que eu quero. Pronto. Me apaixonei por isso, obviamente, eu gostava muito e tal. O que o professor de TV e cinema me disse? Vai fazer teatro. Carol, acho que tu precisa mesmo fazer teatro. Coisa, né? Vou fazer teatro então. Até que nesse vai e vem de ir pra Caxias, eu morava em Farroupilha na época, então eu tinha que ir de ônibus, isso com 12 anos de idade, ia de ônibus, voltava e tal, não sei o que, tava ficando meio perigoso, meio ruim, minha mãe disse, conheci um cara, tem aqui, ele dá aula em Farroupilha, ali no 1º de Maio, era um bairro que pra mim era uma coisa assim, meio estranha, pra mim na minha cabeça, 1º de Maio era perigoso, assim, eu disse, meu Deus, não conhecia nada, né? Não conhecia os preconceitos da gente, assim, Daí eu disse, mãe, vamos lá então, não sei o quê. E eu lembro que naquele dia eu tava brigada com ela, porque ela disse, ela chegou assim, de uma hora pra outra, é hoje, vamos. E eu disse, como assim hoje? Eu disse, não me preparei, não fiz nada, não sei o quê. Vamos, entra no carro, não sei o quê, lá começa às 7, vamos lá, não sei o quê. Eu, mãe, não sei o quê. Eu sei que a gente foi assim, discutindo no caminho, eu disse, não, como é que assim, quem é o cara, o que faz, que grupo é esse, não sei o quê, morrendo de medo. Chega lá, ela desce correndo, era numa escola, assim, desceu, foi lá pro último andar da escola. E eu fui atrás, assim, né, tipo, brava. Já disse, meu Deus, o que ela fez? Que Só um pouquinho. Aí eu tô na sala e entra aquela mulher correndo na sala. Com licença, Fernanda, eu digo, sim. Já tinha ligado pra ele. Sim. Já. Eu me estranhei, disse, eu sou a Fernanda, mãe da Carolina. Claro. E aí entra esse ser aqui, uma cara de cu, assim. Já tinha brigado com minha mãe, nem queria estar ali, nem sabia quem era. Daí eu entrei e disse, oi. No que eu entro na sala, disse, agora minha mãe vai conversar comigo, vai me apresentar, né, fazer ali no meio de campo. E ela, então tá, é isso, 10 horas, acho que era 9 e pouco, vem te buscar. E saiu. E eu ali, tipo, e agora? Aí, né, eu digo, bom, vamos lá, vamos acolher o ser humano que chegou aqui, né? Eu disse, olha, vem, senta, dá uma olhadinha no ensaio, parará. Detalhe, qual era a peça? E agora, mamãe? Pensa, eu queria ir pra Globo. Eu já tinha ido pra São Paulo, já tava lá encantada, tudo lindo, eu queria o quê? Era glamour, umas coisas assim, tananã. E agora a mamãe falava sobre o quê, Fernando? Sobre gravidez, sobre sexualidade, sobre primeira vez, sobre essas pegadas Primeiro todas. impacto, disse, meu Deus, onde é que eu vim parar? E aí tem um detalhe, a gente ensaiava dentro de uma escola municipal, numa sala da educação infantil. Então era uma sala que tinha brinquedinho, pequena. Então o pessoal... E era mais ou menos umas 20 pessoas, eu acho. Por aí. Então a pandemia assim, impossível. Não tem teatro. Mas enfim, sentei e disse, vamos assistir a peça e tal, né? Mas assim, tipo, totalmente fora da realidade que eu tinha criado pra mim. Eu nem sabia se eu gostava daquilo, mas eu tinha criado uma realidade totalmente diferente.
quando eu sentei, parei, ficou assim, olha, por favor, senta aqui do meu lado e tal, assiste a peça, vamos ver se tu gosta, se tu quer participar desse grupo, eu não vou te obrigar a nada, qualquer coisa conversa com a tua mãe também, se for o caso. Tipo, Deus, com aquela cara, Deus, né? Aí assisti a peça e começou. Era um grupo tão legal, as pessoas tão unidas, num momento da minha vida ainda onde eu precisava de grupo, precisava desse acolhimento, digamos Dessa assim. troca, né? Que naquele momento eu disse, meu Deus, encontrei uma segunda família. Era como a gente se chamava, como a gente... É verdade. Era bem um sentimento de família, de união, assim, era uma coisa assim que, uou, eu fui extremamente acolhida. Eu disse, é aqui que eu quero ficar. Gente, eu nunca dei tanta risada na minha vida, era um grupo que, nossa... E esse ponto, Carol, que eu acho que é muito importante, tem a ver com a gente, tem a ver com os negócios essenciais, que isso a gente traz desde sempre, eu na minha história, que é essa pegada, né? Os nossos alunos, e aí ao contrário da Carol, eles não iam para o teatro, fazer teatro com a gente no Espaço da Arte, para ir para Globo. Não. Numa pesquisa que eu fiz em 2015, né? Eles diziam o seguinte, nós queremos e nós fazemos teatro com vocês porque a gente quer ter amigos. Olha que demais isso. E no fundo, era tudo que eu precisava também. Eu já vinha num período onde eu tinha ligado com um grupo de amigos muito forte que eu tinha na escola, então, de verdade, eu tava num momento onde eu tava me sentindo sozinha. Mas eu nunca imaginava que dentro do teatro ali eu ia encontrar essas pessoas, sabe, criar esse vínculo. A gente sim precisa de um grupo, é importante também fazer parte de um grupo. Então, nossa, aquele foi um momento assim que transformou a minha vida e que eu olhei para aquilo. E foi um período também, já era na metade do ano, então a peça já estava praticamente pronta. Te foi, apresentou. De verdade, eu nunca tinha apresentado para tanta gente, porque onde eu fazia teatro era uma salinha pequena, tinha no máximo umas 20 pessoas de público. E daí a gente foi pra mostra de Farroupilha, reuniu, sei lá, umas 500, 700 pessoas. A gente foi pra Vacaria. Depois disso, no outro ano, foi só viagem com a mesma peça. E eu comecei a olhar assim, meu Deus, olha o tanto. E por ser um assunto que era sexualidade na adolescência, sexualidade, gravidez na adolescência, então era um assunto forte também, que gerou um monte de debate, um monte de ajuda, inclusive. E nossa, eu disse, meu Deus, como o teatro realmente transforma, sabe? Era uma coisa que eu enxerguei com outros olhos e eu disse, quer saber? O que eu quero ir pra Globo? O que eu quero fazer tudo isso? É isso que eu quero e me apaixonei, assim, ó, perdidamente por isso. E foi ali que eu decidi que sim, que eu queria ser professora, que eu queria entrar na UERS, que eu queria trilhar essa trajetória dentro do Espaço da Arte, porque tinha já um programa, digamos assim, de monitores, onde alunos do Fernando também que queriam isso, ele chamava, convidava para ser monitor. Então, em 2015, ele me convidou para ser monitora na cidade de Farroupilha, onde eu morava, então eu ia com ele junto, aprendi esse processo, expandi meus olhares, porque eram grupos totalmente diferentes, assim, com histórias diferentes. Enfim, foi um momento de... 2015 falou uma coisa importante que eu lembrei agora. 2015 eu ganhei um prêmio muito especial. A gente ganhou um monte de prêmio de teatro, de espetáculo. Isso na nossa trajetória é muita coisa. Mas teve um prêmio especial para mim que foi o prêmio Humanidades, que era pelo trabalho social que a gente desenvolvia com a arte, com o teatro. Então eu fiquei muito feliz de ter essa honraria, né, de poder estar em Porto Alegre lá, recebendo lá, junto com um monte de gente a nível de estadual, assim, foi muito, muito bacana. Só que tinha um vazio. Sabe aquele negócio que eu falei que depois da graduação, quando tu te forma, tu tem um tempo, tu relaxa? Eu comecei a sentir uma falta, também muito... porque a gente trabalhava muito com a questão social, então era espetáculo de prevenção às drogas, espetáculo de prevenção ao suicídio, espetáculo de prevenção à gravidez na adolescência. E outro detalhe, tu não dava aula em nenhum local, Ah, né? não. O Espaço da Arte não é uma sede, assim, onde tem um espaço, aqui onde é as só pessoas escritório. veem. Aqui é o escritório, a gente tem figurino, a gente se guarda, assim, as coisas mesmo, mas o Espaço da Arte foi quanto? 35 cidades já aconteceu? 30 e tantas cidades, Então, cidades, Fernando, eu não sei, 35, acho que mas o foi. Fernando normalmente dava aula em 3, 4 cidades, assim. Na semana, né? Então cada Então, dia no era lugar. muita viagem, era um vai e volta, assim, muito. Isso também cansa, né? É, e tem uma coisa assim que ajudar os meus alunos eu tinha um limite. E eu comecei a perceber que, poxa, eu precisava fazer algo diferente, fazer talvez alguma coisa com os pais e tal. Foi aí que eu comecei a olhar também para o digital, foi já aí, em 2015, com o Bruno Ávila, e aí comecei a cara, preciso fazer alguma coisa. E aí em 2016 conheci o Pedro Superti. E aí foi pro Fator X, que é um evento de marketing diferenciação, e entrei para mentoria, e aí... Segundo momento da vida que expandiu os olhares. Muito, começou a expandir, comecei a viajar, congresso, evento, parará. 2017 participei o ano inteiro dentro do processo de mentoria com ele e, cara, preciso fazer palestra. E aí fui fazer a formação com o Roberto Chiniachico. Em 2018, eu
que foi nesse mesmo ano que tu foi fazer formação com o Roberto Chineschi, que eu também comecei a dar aula como professora, que eu assumi como professora dentro do Foi Espaço 18 ou Arte. 17 que tu assumiu? 2018. Como Tá, eu fiz a formação em 17 e estreiei como palestrante em 18 lá no Fóton isso X aí. Live. Isso aí. Então, em 2018, como ele já tinha feito a formação de palestrante, já estava nesse mundo, estava criando muito, assim. E era bem legal. Ele começou a viajar muito. Uou! Era E muito daí, legal. a pessoa que começou a assumir muitas das coisas de aula do professor Fernando fui eu. Então, era, tipo, eu dava aula em Farroupilha, Bom Princípio, Estrela, tinha Westfália, eu acho, ainda junto, enfim. Quando eu precisava, tu ainda dava aula em Novo Hamburgo, eu só lembro sim. dos alunos falando, ué, cadê o Fernando? São Paulo, São Paulo, São Paulo. Foi muito legal, foi um ano de Foi muito aeroporto. Muito intenso das nossas vidas nesse sentido. Assim. Isso. E em 2018 também, nós conhecemos a inteligência emocional. Numa dessas idas a São Paulo, a Carol fez um congresso, inclusive, nós estávamos juntos lá, e depois eu fui fazer a formação de especialista emocional. E de verdade, mais um divisor de águas na minha vida. Foi quando eu comecei a me entender algumas coisas que batiam forte aqui dentro e a entender as pessoas numa profundidade que até então eu achava que entendia, mas eu não entendia. O que movimenta o ser humano de verdade? São as emoções. E 85% das pessoas não sabem nada sobre inteligência emocional. E ali foi um divisor de águas, porque eu direcionei tudo o que eu fazia, seja o teatro, seja as palestras, seja os treinamentos, sempre com a pegada da inteligência emocional até hoje, e não vai ter mais volta. Os negócios essenciais, a gente entra direto com a inteligência emocional também. A gente conheceu a Dawn também nesse dia. A Dawn né, Watson, a gente maravilhosa. participou da Cabana, que é Uma movimento imersão. dela, uma imersão dela, que também fantástico, assim, foi um processo de cura muito legal pra nós, de entender que muitas vezes, quando eu olhava aquilo, eu disse, eu vou participar, eu gostei dela, uma imersão legal, mas eu não tenho dor, sabe, eu não tenho um sofrimento. O Fernando, na história dele, de verdade não conheceu o pai dele, então tinha uma dor onde eu me comparava muito, disse, nossa, ele tem uma dor forte, faz sentido ele participar, mas eu, o que eu tenho? A minha família é bem estruturada, tipo, tinha um processo familiar legal, uma história, o que tem de dor aí? E daí, nesse momento, quando eu fui pra imersão da Cabana, que eu comecei a olhar pra mim, eu disse, cara, eu não preciso me comparar com as pessoas pra ver. Perfeito. Às vezes, uma interpretação, que foi o fato lá que eu falei no pessoal da escola, lá no grupo que eu tinha muito forte, que a gente acabou se desfazendo, pode ter sido uma interpretação, pode ter sido um momento pequenininho pra um monte de gente. Comparado com a história do Fernando, a minha história não é nada. Mas eu não posso me comparar com a história das pessoas. Perfeito. Essa dor me machucava muito, só que eu não tinha noção disso. Quando eu parei pra olhar pra ela e entender, ok, é a minha dor. Se é a minha dor, eu posso olhar pra ela, independente do tamanho que ela tem. Pra mim, ela era muito grande. Então, esse processo também foi um processo de cura bem legal pra nós. E foi aí também onde eu descobri a constelação familiar. E comecei a entender mais desses conceitos de família, de grupo, tanto que isso impacta na nossa vida. Então, junto com a inteligência emocional também, com essas outras coisas, a gente começou a caminhar para um outro lado, assim, descobrir outros lugares, outros olhares. Isso, e a constelação familiar ou constelação sistêmica, ela também é fundamental para a questão empresarial, para a questão dos negócios. Então os princípios da constelação, as ordens, né, que a gente fala, são fundamentais nesse entendimento, que estão junto dentro dos negócios essenciais. Então a gente está contando tudo isso para você entender como tudo está conectado, né? Nada é por acaso. E aí vem 2019. 2019 a gente tem uma experiência tão fabulosa, além da tua formação, de que assim foi um ano muito intenso, especialmente porque a gente estava trabalhando junto em Estrela, a Carol atuando, me ajudando a dirigir espetáculos junto com o grupo Gold Star. Então a gente apresentou muito. Nossa, apresentou muito peças extremamente impactantes, 40 segundos, uma peça que falava sobre prevenção ao suicídio. Nós lotamos o Teatro da Univates 2 vezes. Então assim, pensa comigo, enxerga comigo assim, um espetáculo de teatro falando sobre prevenção ao suicídio, falando sobre bullying, com 1000 adolescentes. E depois no outro dia mais 1000 adolescentes lá. E nós num debate, nós contribuindo. Lembra daquela menina? Teve uma menina que veio falar com a gente, não sei se foi contigo, comigo, enfim, não lembro, mas que disse, olha, eu estou precisando de ajuda, eu preciso de alguém consegue me ajudar, tipo assim. Foram vários, Nossa. Depois, como era um espetáculo muito forte também, com um assunto forte, que provocava muitas emoções das pessoas e mexia com feridas, às vezes, que precisava de uma conversa, precisava de uma reflexão, precisava ir pro racional, sabe? Então a gente sempre fazia um debate depois, conversava com o público sobre o assunto e abria para quem quisesse conversar, vir falar com nós. Então era vários que levantavam a mão e falavam, tipo,
eu preciso de ajuda, ou obrigada por ter feito olhar pra isso, enfim, de vir conversar, de vir abraçar. Era só um abraço que a pessoa queria, mas o tanto que isso transformou, nossa, foi um ano intenso, assim, te apresentou isso, apresentou coreografia de dança, apresentou, nossa, um monte de coisa. Foi louco. Tanto que a gente se pilhou e a gente disse o quê? 2020 nós vamos pra onde? Pra onde? Pro Chile! Esse festival de teatro nós estávamos organizando, vamos com esse grupo pro Chile, vai assim, ó, bombar, Nossa. tudo certo, Não. era pra ser o ano que eu ia me formar, tipo, assim, ó, 2020, ó, Em top. paralelo a isso, eu participando de eventos, de apresentações, Palestra. comandando o palco, né? Tive a oportunidade de dividir o palco com Rick Chester, com o Eduardo Chiniachik, com o Léo Chaves, enfim, um monte de gente bacana. E essas conexões são maravilhosas. Lá no Fator X também, no outro ano. Cara, então assim, ó, 2020, cara, Tava programado, assim, ó, tudo certo. Era pra ser o ano, só que era. E não foi. Foi foi. literalmente o ano que era pra ser, mas não foi, né? Mas também foi o ano que de verdade transformou as nossas vidas, que fez com que a gente olhasse pra nós, olhasse pra nossa essência, pra tudo que a gente tinha e começasse a construir um negócio que de verdade... Fosse essencial na nossa vida. Não que o teatro não tenha sido, muito pelo contrário. Tanto que ele nos ajuda e nos ajudou a chegar onde a gente tá hoje, porque dentro da nossa caixa de ferramenta ele é peça fundamental, assim, dentro disso tudo. Talvez um dos grandes diferenciais que a gente tenha tido essa experiência toda com o teatro, seja atuando, dirigindo, escrevendo peça. Só eu tenho mais de 130 peças de teatro escritas, né? Para poder hoje trabalhar tranquilamente com comunicação, com Instagram, com rede social e poder empreender e ajudar, mais do que empreender, ajudar empresas, pessoas, profissionais a começar do zero a empreender no digital. Ou quem sabe, tu tem um negócio, tu quer escalar no digital. É isso que é o Negócios Essenciais, mas... Essa história de início de 2020 até como a gente chegou hoje aqui, nesse lugar, com os negócios essenciais, é assunto com outro vídeo. Aguarde! Olha só, fica com a gente aqui, né? Como é que é o negócio do te inscreve no canal, clica no sininho, aquelas coisas. Todas essas coisas aí de blogueirinho a gente sabe também, ó. Aperta aqui todos os botões, isso aí. Os mais experientes, né? E nos vemos no próximo vídeo. Valeu! Beijo! Beijo, tchau, tchau!